Olá, seja bem-vindo ao dia 75 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos neste livro maravilhoso de Deuteronômio, como eu amo este livro! E para hoje são os capítulos 8, 9 e 10, e também na porção de hoje está o capítulo 14 de Salmos. Mas o que eu quero meditar aqui com vocês está no capítulo 9, a partir do verso 7, que nós lemos o seguinte: Lembrem-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saímos do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe vocês provocaram a ira do Senhor e ele ficou furioso, ao ponto de querer exterminá-los. Quando subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as duas tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte de dentro do fogo no dia da assembleia. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as duas tábuas de pedras, as tábuas da aliança, e me disse: Desça imediatamente, pois o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse: Vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte enquanto este ardia em chamas, e as duas tábuas da aliança estavam em minhas mãos. E vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, tinha ordenado a vocês. Então peguei as duas tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele está virado ao ponto de destruí-los. Mas, de novo, o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois esmigalhei e o moí até virar pó e joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote e Hatavá. E quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, disse: Entre lá e tomem posse da terra que dei a vocês. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que eu os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Foi quando orei ao Senhor, dizendo: O soberano Senhor não destrua o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te de seus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado. Senão os habitantes da terra de onde nos tiraste dirão como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido. E como ele os odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Mas eles são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito com teu grande poder e com teu braço forte. Ah, precisamos de mais líderes como Abraão. Eu sempre amei ler este relato de Moisés falando com Deus e Deus respondendo a Moisés. Eu amo o fato de Deus falar para Moisés: Eu vou destruir esse povo. E Moisés se prostrar falando: Senhor, não destrua o povo que é a tua herança. E quando eu leio, eu fico pensando assim: mas Deus não sabe que este povo é herança dele? Por que que Moisés tem que lembrá-lo?
Gente, isso se chama intercessão. Isso se chama oração. Isso se chama Deus, colocando pessoas para interceder pelo povo, porque Deus ele sempre quer cobrir as pessoas com a sua graça, com a sua misericórdia, mas para isso precisa de intercessão. Moisés, que é uma tipologia de Cristo, ou seja, né? Se a gente olha como Deus usou Moisés para libertar o povo, Moisés, nós conseguimos entender a obra da cruz, o que que é Jesus vindo e nos ensinando as verdades de Deus, que Jesus é filho de Deus. Jesus veio para nos mostrar o Pai, um Pai que tem ordem, um Pai que tem ordem, tem leis, tem ordenanças, tem cuidado, um Deus que é fiel, escolheu nos chamar de filhos. Jesus veio nos mostrar o Pai. Moisés veio apresentar ao povo o Deus. E Jesus fala: Este Deus te trouxe até aqui, agora quer que você o chame de Pai. Por isso que em Jesus nós temos um novo nascimento, nascidos do Espírito. Porque se somos nascidos do Espírito, aí temos Deus como Pai. Mas eu amo esse diálogo de Moisés com Deus, porque eu fico pensando, né? Jesus é o nosso intercessor, né? Jesus, ele intercede por nós. Jesus é o nosso advogado, né? Sabe, uma vez eu vi essa explicação também, eu falei, uau, eu nunca tinha pensado por este lado, né? Jesus como nosso advogado. Moisés aqui está advogando a causa do povo, falando, ai, Senhor, não os extermine, deixa comigo que eu vou lá, tá? Rapidinho, Senhor. Aí Moisés vem, destrói o bezerro de ouro, mói, joga no riacho, faz e acontece. Ele fala assim: olha, Deus também pensou em castigar Arão, mas eu intercedi por ele, e o Senhor, né, cobriu mais uma vez Arão de misericórdia, de graça, cobriu o povo. Por quê? Porque o povo estava pecando contra Deus com idolatria. E aí, quando eu entendo quanto mais eu leio Moisés, mais eu entendo Jesus, mas eu vejo, né, porque que Jesus é chamado de nosso advogado, porque Jesus chega até o justo juiz, que é Deus, que é o nosso pai, e fala assim, olha, alivia, coitada, a sentença dele, deixa eu te explicar o que aconteceu. Ai, que maravilhoso, assim, juiz, tem misericórdia dessa pessoa aqui, ó, eu vim advogar em nome dele. E se a gente pensa assim, né, no que está acontecendo, né, nos tribunais de justiça, né, o réu nunca fala, quem fala é o advogado dele. Então, o réu conta tudo para o advogado, conta toda a sua história para o advogado faz ali, elabora uma defesa e apresenta diante do juiz, falando: olha, eu vou te contar o que aconteceu com esse réu. Olha, vamos para fatos, porque num tribunal eles não julgam o que não aconteceu, o que pareceu, não, você tem que ter fatos, né? Você não é julgado pelo que você pensou e não fez, você é julgado pelo que você fez. Gente, se a gente pensar assim, é tão mais fácil entender o dia do juízo, é tão mais fácil entender as obras, as boas obras, que obedecer o Senhor é colecionar boas obras. Mas enfim, voltando. E Jesus é o nosso advogado. É Jesus que chega assim, pai, deixa eu te contar. Essa pessoa aqui, ó, aconteceu isso, isso e isso. Jesus é nosso advogado de defesa. Ele que nos salva, ele que nos purifica. Então, assim, quando você orar a Jesus, ora de coração aberto, fala tudo para ele. Fala, ó, Jesus, deu ruim mesmo. Deixa eu te contar, deu ruim mesmo. Eu fiz isso, isso e aquilo. Eu fui invejoso, eu fui maldoso, eu fui isso, eu fiz aquilo, nananã. Agora sim, Jesus me ajuda, porque ajuda aí diminuindo a minha sentença, Jesus. Fala com o juiz por mim, Jesus. Vai, Jesus, por favor. Às vezes nas minhas orações eu falo, ai, Jesus, por favor, vai, eu nunca te pedi nada, faz isso para mim. Eu sou muito cara de pau nas minhas orações. Eu sou cara de pau. Mas a gente vê isso, Moisés fazendo pelo povo.
E a gente vê que Deus ele não destrói o povo, porque ele aceita a oração, a intercessão de Moisés. Então, se Moisés intercedendo pelo povo, Deus cobriu ainda mais o povo com graça e misericórdia, imagino que é Jesus sendo seu advogado. Está na hora de você ir mais profundo no conhecimento, no entendimento de quem é Jesus. Para, sai deste lugar de infantilidade, de que eu aceitei Jesus. Não, filho, o advogado ele vem. O que que o advogado faz? Ele conhece a sua causa e aí ele pensa se ele vai pegar o seu caso ou não. Pensando o quê? Palhaçada, meu. Jesus não é essa festa do caqui, não, que o pessoal vende aí. É só você aceitar Jesus com a sua boca e deu tudo certo. Não. Porque Jesus vai lá, intercede por nós, advoga em nossa causa, mas ele volta e fala assim: olha, não peques mais. O que que Jesus fala? Tome a sua cruz, vá e não peques mais. Fala, cara, aliviei aqui a sua sentença, mas ainda tem a consequência disso, disso, daquilo que você vai pagar, então dependendo, né, que são. Hoje, o que que a gente vê? Às vezes a pessoa tem que ficar presa, às vezes ela tem que pagar uma cesta básica ali, limpar um chão ali. Né? Jesus volta com as consequências. O que que é isso? Ai, pagou tudo. Realmente, que você merecia a prisão perpétua, você merecia a sentença de morte. Mas Jesus fala assim: olha, já anulei aqui, mas ainda tem algumas coisas que você tem que fazer. Então, larga a mão de ser infantil. A igreja está um desastre que está por conta da fé infantil das pessoas, que são proclamadas por pessoas infantis que não entendem de Bíblia, não entendem de Deus. Aquele Deus que eu falei no áudio anterior. É um Deus. Mas, enfim, está na hora de ter uma fé mais madura. Porque Jesus vai advogar e ele volta e fala assim: olha, consegui, você só vai ter que fazer isso, isso e aquilo. Mas não peques mais, eu não quero mais ver você sentado aqui no banco de réus. Eu quero que agora você tenha uma vida decente, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e o que me ama será amado pelo meu Pai. Você quer ser amado ou você quer viver de sentença em sentença? Aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então tá na hora da gente amar mais Jesus. Mas o que eu amo não, eu amo isso, ver a trajetória de Moisés. Moisés falando assim: olha, eu vim, então nós precisamos de mais Moisés, que não que advogam, né? Porque Jesus é o nosso advogado, mas pessoas que intercedem pelos pecadores. Falam, Senhor, tenha misericórdia. Aviva a tua igreja, Senhor, aviva a tua palavra na tua igreja. Tenha misericórdia de nós. Precisamos de mais Moisés, que faz sim com que as pessoas paguem o preço da sua rebeldia, mas também Moisés, que intercede pelo povo. Jesus é o nosso advogado, mas Jesus fala: os campos estão brancos para a colheita, mas são poucos os trabalhadores. Ora, é o Pai que manda. Então, Jesus está esperando que eu e você interceda pelos pecadores que nós conhecemos, a começar pelos nossos pecados, mas pelas pessoas que dizem que amam Jesus, mas está amando é quase nada. Falou, oh, Jesus, né? Agora que eu já te falei da minha causa, deixa eu te falar de fulano, vai lá advogar a causa dele também, Jesus. Eu tô aqui te pedindo, Jesus. Sabe quando a gente conversa com um amigo advogado? Pô, tem uma pessoa precisando, vai lá, ajuda ele por mim, vai, por favor, você sabe disso. Precisamos de pessoas que busquem Jesus, que interceda pelos pecadores, que apresente essa causa a Jesus, fala, Jesus, vai até o Pai, vai até o justo juiz e faz algo novo, Jesus. Nos purifica do pecado, purifica este povo do pecado. Né? Então, Jesus, ele é perfeito. Né? Se Moisés, na sua limitação, fez tanto pelo povo, imagino que Jesus não faz por todos nós. Está na hora da gente ir mais fundo no conhecimento de Jesus. Está na hora de sermos intercessores
da igreja, das pessoas que nós amamos. Mas está na hora de primeiro entregar o nosso coração para ser sondado pelo Senhor e falar: Senhor, eu tenho sido rebelde. Senhor, eu tenho sido infantil quanto ao conhecimento do Senhor, imaturo quanto ao conhecimento e à vivência com o Senhor. Nos abençoa, Pai, né? Então, tá na hora da gente ter uma vida completa, que só encontramos em Jesus, que Jesus é quem nos conecta com o Pai, nos apresenta ao Pai. Amém? Te amamos, Senhor. Ó, Paizinho, te pedimos em nome de Jesus, sonda nossa mente e nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Mostra-nos, Senhor, se temos sido rebeldes, se temos sido egoístas, se temos buscado satisfazer somente o desejo da nossa carne, construindo bezerros de ouro e assim acendendo a sua ira contra nós. Nos perdoa, Senhor, mostra-nos a idolatria do nosso coração, para que possamos nos arrepender e nos voltar completamente para Ti. Te pedimos perdão, Senhor, porque falamos tanto de Ti, mas Te conhecemos tão pouco. Que nesse tempo, Pai, possamos Te conhecer de verdade. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.